Havendo quórum legal e sob a proteção de Deus, e em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da 45ª reunião ordinária deste terceiro ano legislativo da 17ª legislatura. Solicito ao vereador Márcio Drebeck para que faça a leitura do artigo 91 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 91. As entidades não governamentais somente poderão funcionar depois de registrar no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual comunicará o registro ao Conselho Tutelar e para as autoridades judiciais da respectiva localidade. Parágrafo único. Será negada o registro à entidade que não oferecer instalações físicas em condições adequadas de habilitação, higiene, salubridade e segurança. Não apresente plano de trabalho compatível com os princípios desta lei, esteja irregularmente constituída, tenha em seu quadro pessoal pessoas idôneas. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, cópia da ata da 44ª reunião ordinária foi enviada a todos. Sendo assim, eu coloco em discussão única a ata da 44ª reunião ordinária. Com a palavra o vereador Nivaldo Bogo. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade, gostaria que fosse acrescentado, aí ficou incompleto meus comentários da sessão passada, então não foi possível alterar aí, então para que ficasse registrado na ata dessa sessão, algumas alterações. Primeiro, na questão aí que, como comentamos, falamos a respeito da CUSIP na reunião passada, e eu disse que existe, segundo informações, um projeto, né, na Assembleia Legislativa para se discutir a questão da isenção do ICMS sobre a energia elétrica para os municípios, e também, se isso não procede, que verificássemos juridicamente a questão de encabeçarmos, de repente, um projeto de resolução para forçarmos essa situação, para que esses valores fiquem, o que o município não tenha que arrecadar mais essa questão do ICMS, para que sobre para essas situações aí da iluminação pública. E a outra questão, para que não ficasse mal interpretado, a questão que falamos a respeito do trabalho que atende a pessoa aí do senhor Exídio, conforme a redação, funcionário atualmente da prefeitura dentro do processo do desenvolvimento econômico. Então, dá uma impressão que ele trabalha dentro do desenvolvimento econômico, e, na verdade, não, é funcionário da prefeitura. Então, eu gostaria que fosse feito essas alterações para ficar mais esclarecido. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Eu, atendendo a solicitação do vereador Nivaldo Bogo, eu coloco para o plenário a decisão para adiamento da ata para a próxima sessão. Está em discussão. Se os vereadores concordarem, permaneça como se encontra. Está aprovado. Nós faremos... Senhor presidente. Pois não, vereador Pete. Acho que seria mais correto que nós, ao invés de aprovarmos a ata hoje, que o vereador então, fizesse as alterações, mandasse para o Márcio, depois fosse reenviado para todos nós, para que a gente pudesse analisar, porque aprovamos, todos os demais aprovaram, não havia alterações. Então, que a gente pudesse fazer dessa forma. Né, eu concordo, se me permite, senhor presidente. Eu concordo. Pois não, vereador. O vereador coloca ali como quer, né? Sim, da minha parte não tem problema, até foi uma sugestão. E daí a gente adia a né? aprovação a Aprovamos a ata na próxima próxima sessão, juntamente. Isso. Não que estamos já aprovando as inclusões, mas sim suspendendo a votação até a próxima sessão. Eu preferiria dessa forma, para que a gente pudesse ler aquilo que for alterado pelo vereador Bogo, para comparar com o que de fato... Até porque, na verdade, esse acréscimo na ata foi assuntos que eu explanei na sessão passada, só não foram incluídos na ata.
Mas, de qualquer forma, para mim, independente. Obrigado, senhor. Só vamos esclarecer assim. O vereador, Vossa Excelência, apresentará as modificações que está solicitando e nós enviaremos por meio eletrônico a cada vereador a solicitação que Vossa Excelência está fazendo e colocaremos em votação e discussão na próxima sessão. É isso? Isso. Entendido? Tá, obrigado. Obrigado. O senhor me permite? Pois não, vereador. Só apenas endossar, porque foi de fato exatamente isso que aconteceu na última sessão, na manifestação do vereador Nivaldo Bogo. Ele não disse que estava vinculado a tal secretaria e tudo mais, ele contextualizou e explicou. Eu só quero endossar porque originou de uma fala minha, então apenas já endossar de plano as palavras do vereador Nivaldo Bogo. Vereador César Godoy, até porque, de acordo com as modificações de qualquer vereador que solicite e não esteja de acordo com aquilo que foi colocado, a ata será discutida e votada na próxima sessão. Sim. Ordem do dia. Então, está retirada a ata da ordem do dia. Dentro da ordem do dia... Desculpe aí. Primeiro solicito aí, peço escusa ao plenário, eu solicito ao secretário Claudimar Votroba, primeiro secretário dessa Casa de Leis, para que faça a leitura do expediente. Ofício da IMAB 150/15. Senhor presidente, encaminhamos o balancete mensal de agosto de 2015 da Empresa Municipal de Habitação. Sendo que tínhamos para o momento, manifestamos nossas estimas e permanecemos à disposição para esclarecimentos que o fizerem necessários. Atenciosamente, Luiz Carlos Pedroso. Moção 332/15, César Augusto Acosta Godoy. Moção de aplauso ao senhor Eduardo Krukiewicz e o Aleph Chouze pelo recebimento das medalhas de prata de excelência, respectivamente, na World Skin Competition. Requerimento 173/15, Petra Alexandre Knoibiller, solicitando espaço na tribuna popular livre para um membro do Conde de São Bento do Sul, no dia 17 de setembro de 2015, para explanar sobre o Dia Municipal de Acessibilidade e demais assuntos do Conselho. Requerimento de informação 244/15, César Augusto Acosta Godoy, requerendo de informações sobre as alterações pretendidas no trânsito na rua Francisco Spitzner, no bairro Oxford. Requerimento de informação 245/15, César Augusto Acosta Godoy, requerendo informações sobre a realização do serviço com maquinário da Prefeitura Municipal em terreno particular, de propriedade do servidor em cargo em comissão. Indicação 1364/15, Claudimar Votroba, solicitando um estudo sobre a viabilidade técnica para a instalação de um redutor de velocidade na rua Matias Nosso, próximo ao número 3773, no bairro Serra Alta. Indicação 1365/15, César Augusto Acosta Godoy, para que revitalizem, construam ou reformem o trevo de acesso na rua Alexandre Flaxenberg, no bairro Rio Negro. Indicação 1366/15, César Augusto Acosta Godoy, para que efetue o serviço de patrulhamento e ensaiamento e desobstrução da tubulação na Travessa Itororó, no bairro Centenário. Requerimento 869/15, o deputado que subscreve, amparado pelo regimento interno, requer que seja encaminhado ao prefeito municipal e ao presidente da Câmara de Vereadores de São Bento do Sul a seguinte mensagem: a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, aprovando a proposição do deputado Narciso Parisotto, cumprimenta Vossa Excelência e a população desse município pelo aniversário de emancipação política administrativa, enaltece ainda o trabalho e espírito cívico desta administração para o desenvolvimento da região de Santa Catarina. Atenciosamente, Gerson Merizio, presidente. Ofício 4148/15 do Consórcio Intermunicipal da Saúde do Nordeste de Santa Catarina,
Cumprimentando-o, vimos solicitar para que seja incluída na Lei Orçamentária Anual 2016 do vosso município o repasse financeiro destinado ao consórcio intermunicipal de saúde Nordeste de Santa Catarina, cujo valor de 485.616. Atenciosamente, Ana Maria Groff. Obrigado, presidente. Obrigado, secretário. Ordem do dia. Dentro da ordem do dia, encaminho para a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento o balancete de agosto da Empresa Municipal de Habitação, EMAB. Coloco em discussão única e votação a moção de aplauso de número 332/2015, de autoria do vereador César Godoy. Qual concedo a palavra? Senhor presidente, senhores vereadores, a cada 2 anos acontece o World Skills Competition, que é uma competição de educação profissional, a maior competição de educação profissional do mundo. E essa competição ela reúne jovens qualificados de mais de 60 países de todo o mundo que trocam experiência de seus ofícios. Esses jovens são os melhores alunos selecionados nas Olimpíadas de Educação Profissional de cada um desses 60 países. E pela primeira vez essa competição aconteceu na América Latina, precisamente em São Paulo, entre os dias 12 e 15 de agosto. E para que se tenha uma ideia da magnitude desse evento, gigantes como a Volkswagen, a Bosch, a Siemens, 3M, Black Decker, dentre outros, são patrocinadores e, ao mesmo tempo, utilizam dessa competição para buscar novos talentos e reconhecer os melhores profissionais em suas respectivas áreas, como a área criativas e moda, construção e tecnologia de construção, produção e tecnologia de engenharia, tecnologia de informação, comunicação, transporte e logística. E nessa última etapa, aqui em São Paulo, a única da América Latina até então, 2 jovens, o Eduardo e o Aleph, eles receberam, um deles a medalha de prata em tornearia CNC e o outro, o Aleph, recebeu a medalha de excelência em fregagem CNC. E como, de fato, temos que reconhecer que toda a pujança de São Bento do Sul, ou grande parte dela se deve a esse tipo de jovem, esse tipo de iniciativa, esse tipo de força, eu gostaria de apresentar essa moção de aplausos pelo esforço e por levar o nome de São Bento do Sul, além mar, além de Horizontes, num evento consagrado mundialmente. E por isso eu gostaria de pedir o apoio de todos os vereadores. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Peter Alexandre Knoebler. Senhor presidente e demais vereadores, nós temos insistido nessa questão de que a importância de se formar bem as pessoas, de se formar bem os alunos, seja no esporte, seja na cultura, seja dentro da área profissional, e somos reconhecidamente, não só nacionalmente, mas também internacionalmente, grandes formadores de profissionais capacitados e gabaritados. Então, eu quero parabenizar ao vereador César Godoy pela proposição dessa moção. Tenho certeza que também, por parte dessa casa, um reconhecimento pelo esforço, meritocracia. Estamos dando a estes jovens que se esforçaram, seguramente perderam noites de sono estudando, perderam dias praticando, estiveram dispostos a sacrificar momentos com a sua família para poder se preparar para essa competição. Então, eu quero parabenizar e desde já enaltecer essa conquista, né, e dizer que, sem dúvida, é meritória e tem todo o meu apoio, o vereador César Godoy. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Márcio Dreves. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente parabenizo o vereador César Godoy. Estive conversando com os responsáveis pela organização desse concurso lá no Senai semana passada, justamente para nós fazermos alguma coisa nesse sentido. Por isso gostaria de pedir ao vereador César Godoy se pudéssemos assinar em conjunto, né, para homenagear os jovens que realmente foram destaque no cenário nacional pelo trabalho que desenvolveram lá, no trabalho de CNC, de tornearia mecânica e assim por diante. Então, com certeza, desse tipo de profissional que surgem grandes empreendedores, pessoas que acabam se destacando no cenário municipal, estadual, e isso aí como foi um caso de ter um destaque até a nível mundial.
Então, com certeza, é uma homenagem muito bem merecida. Estou totalmente favorável. Obrigado, presidente. Continua a discussão? Ninguém mais quer se manifestar? Eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovada a moção de número 332/2015, de autoria do vereador César Godoy. Em primeira discussão e votação, o requerimento de informação número 244/2015, de autoria do vereador César Godoy. Qual concedo a palavra? Senhor presidente, senhores vereadores, eu fui contatado por moradores da Francisco Spitzer, no bairro Oxford, que, um pouco apreensivos, me perguntavam sobre possíveis alterações ali naquela região, do trânsito, evidentemente. E estavam preocupados porque foram avisados, segundo eles, repito, de forma bastante rápida. Falaram, vamos mudar. Estavam mudando, foi o que eles disseram. Então, para saber se isso é verdade, se estão mudando, e principalmente para se conhecer os estudos técnicos que foram realizados e se foram realizados estudos técnicos para a mudança no trânsito ali. Muitos dos argumentos é que o trânsito foi modificado por causa da... Eu não sei se já foi inaugurado o supermercado ali nas proximidades, alguém sabe? Está para ser inaugurado. E disseram que justificaria essas alterações por causa do supermercado. O que eu acho um pouco estranho você alterar o trânsito sem saber ainda o impacto que aquele comércio vai ter lá. Você ainda não sabe como vai se comportar para mudar. Eu acho que você tem que ter um estudo. Então, eu estou requerendo informações ao município para que diga se de fato vão mudar o trânsito lá, e também eu estou pedindo cópia dos estudos técnicos para apresentar à população, porque tenho certeza que uma obra dessa importância tem estudo técnico. Obrigado. Continua a discussão? Ninguém mais quer se manifestar, eu coloco em votação. E solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 244/2015, de autoria do vereador César Godoy. Em discussão única e votação, o requerimento de informação número 245/2015, de autoria do vereador César Godoy, o qual concedo a palavra. Requerimento de informação número 245/2015. Obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, senhor presidente, a todos que nos assistem, a questão de, não vou precisar exatamente, há 2 ou 3 sessões atrás, o vereador Márcio Drever teve que se ausentar e me pediu a gentileza, que para mim é um grande prazer, de representá-lo na tribuna, alertando, indagando, perguntando sobre uma situação que ele trouxe ao plenário, que era a possibilidade de uma máquina da prefeitura estar trabalhando em terreno particular de um servidor público comissionado. Então, eu não fiz acusação, eu falei, olha, existe essa possibilidade, eu gostaria... O vereador Fernando Malão não estava, mencionei aos dois como representantes do governo naquela oportunidade. Dizia que, olha, temos que apurar, seria interessante que a prefeitura visse o que está acontecendo, sem ser agressivo, de forma muito serena. Eu sei disso, porque ainda falaram que eu fui de leve nesse assunto, porque realmente eu não sabia. Na sessão seguinte, já na universidade, na Univille, na última sessão, eu fui surpreendido com algo que considero inédito na Câmara de Vereadores, com uma espécie de requerimento de informações do prefeito para a mesa diretora, dizendo, em suma, que quer que eu diga o que está acontecendo. Eu disse, mas quem tem que dizer é a prefeitura, não sou eu. Né? Mas o vereador Nivaldo Bogo, sempre muito diligente nessas questões, nos trouxe alguns assuntos, alguns possíveis esclarecimentos a respeito dessa situação específica, dizendo, olha, de fato é um servidor comissionado, é um servidor da prefeitura, portanto, de fato era uma máquina no imóvel dele, mas amparado por um programa do governo municipal. Em linhas gerais, disse isso para mim, para nós, o vereador Nivaldo Bogo. Então, eu, para poder responder à pergunta do prefeito, eu estou protocolando um requerimento de informação, perguntando se houve, de fato, algum serviço realizado com o maquinário da Prefeitura Municipal em terreno de propriedade de algum servidor da Prefeitura de nome. Eu fiz isso, eu coloquei em nome Exídio com Z e com acento no I, Exídio com S acento no I, Exídio com S sem acento no I e Exídio com Z sem acento no I, para a Prefeitura não dizer, você perguntou Exídio errado. Senão eles podem, a gente sabe que vem. Estou perguntando se foi feita alguma dessas. E falei, se foi realizado, qual é o procedimento que foi realizado
no terreno desse senhor. Ah, não foi realizado nada? Acabou. Mas se foi, pode vir uma quarta opção com E ainda. Mas também estou pedindo a documentação que demonstre a legalidade do procedimento que é autorizado pela Prefeitura, porque claro que se for comprovado não tem problema algum, e também pergunto quantas horas a máquina ficou disponibilizada para realizar esse trabalho nessa terreno, imóvel, o que seja. E também eu aproveito para pedir a relação de todos os servidores públicos municipais que tiveram, dentro de um programa ou sem, algum serviço de terraplanagem em seus domínios. Isso tudo para eu tentar responder o requerimento de informação do prefeito, que eu repito, para mim é inédito, em quase 3 anos. Então eu faço o requerimento, peço a aprovação dos senhores vereadores, que o que nós precisamos é fiscalizar e esclarecer. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão com a palavra o vereador Márcio Dreve. Senhor presidente, senhores vereadores, como o vereador César Godoy colocou, realmente é importante vir essas informações para esclarecer alguma coisa. O vereador Nivaldo Bogo, parece-me, eu não tive na palavra livre na Univille, já esclareceu algumas coisas. Realmente para nós dar as informações para a comunidade, que muitas vezes como fiscais a gente é cobrado de algumas ações que eventualmente acontecem, e nós como representante do povo precisamos dar satisfação das nossas ações. Seria isso, obrigado, mas sou totalmente favorável. Obrigado. Continua a discussão com a palavra o vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, na minha viagem para o exterior eu não acompanhei ao vivo, mas vi depois a sessão da Câmara e vi a manifestação do vereador Godoy sobre este assunto e sobre os demais outros assuntos. Mas, enfim, de todos os vereadores, mais especificamente sobre esse aqui. De fato, só se dizia que serviços feitos no terreno de um funcionário de cargo de confiança e tal, que eu fiquei olhando aquilo e falando, quem será? Será que aconteceu? Será que não aconteceu? Eu não sabia identificar. Né? A resposta veio depois pelo vereador Bogo, de forma geral, na sessão da Univille, que foi a sessão seguinte. E eu, conversando com o prefeito hoje, eles mandaram, porque eles queriam saber de quem estava se referindo para poder explicar bem certinho. Então, eu não vejo nada de estranho. Os vereadores falam, mencionam algum fato que querem saber, mas a Prefeitura também precisa saber sobre especificamente do que se trata. Depois de todo esse trabalho, obviamente, agora já se sabe do que se trata. O vereador Godoy está entrando com pedido especificamente sobre o caso do resídio. Nós conversando hoje com o prefeito, estavam os 3 vereadores. É um projeto, e isso vai vir explicado, é um projeto aprovado, pedido já há mais de 2 anos, antes que o Exídio fosse funcionário da Prefeitura. Foi aprovado pelo CODESBIS, iniciou o projeto todo, parece que iniciou até antes de ele ser servidor, e terminou agora quando ele já é servidor. Então, já foi aprovado há bastante tempo. Então, essas respostas virão tintim por tintim, agora sim, você sabendo de que terreno se trata, de quem se trata, e aí vão vir todas as explicações, e aí vai poder se explicar tudo. Mas já de antemão, já antecipo que o prefeito nos falou, que é um projeto aprovado, e o vereador Bogo tinha conhecimento disso, né? Explicou lá para nós também na reunião, que é um projeto apresentado há mais de 2 anos, aprovado pelo CODESBIS e foi feito. E, pedido antes que ele fosse, iniciado antes que ele fosse e concluído agora, enquanto ele é servidor. Continua a discussão com a palavra o vereador César Godoy. Nem todos esses fatos foram esclarecidos quando daquela ocasião. O vereador ele só falou de forma genérica, mas me causou só estranheza que a Prefeitura sabia do que estava acontecendo e mesmo assim, mais ou menos depois que o vereador falou... Não sabia, né? Daí o vereador falou, e eu sei que vocês têm reunião lá, vocês conversam do que eu não sei, porque não falaram disso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que eu quero saber mesmo, como é que a mesa diretora, através do presidente da Câmara, vai conseguir responder as perguntas do prefeito? Foi eu quem disse como é que o presidente vai responder, a não ser que ele me pergunte, eu diga tudo daquele procedimento que simplesmente não existe no nosso regimento. É só isso que eu gostaria de saber. Claro que eu quero ajudar, eu quero contribuir. Agora o prefeito manda de lá com uma assessoria jurídica repleta de pessoas, subscreve para o presidente dizer, presidente, me diga o que o vereador Godoy falou. Sou eu que tenho que dizer não, vereador presidente. Mas é isso que me causou estranheza, só isso. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão.
Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação. E solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 245/2015, de autoria do vereador César Godoy. Solicito ao secretário dessa casa, vereador Claudimar Botroba, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas na prestação de contas do ano de 2015 da Associação Beneficente São Francisco de Assis. A Comissão de Finanças, Contas e Orçamento recomenda a aprovação dos relatórios, bem como solicitar que seja fornecida a certidão de regularidade da Associação Beneficente São Francisco de Assis. Coloco em discussão. Ninguém querendo se manifestar. Eu coloco em votação a prestação de contas da Associação São Francisco de Assis. Solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovada a prestação de contas da ASFA, Associação São Francisco de Assis. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 381/2015, de autoria do Executivo Municipal, que altera e inclui artigos na lei número 1718, de 24 de novembro de 2006. Está em segunda discussão e votação. Com a palavra o vereador Peter Alexandre Kleibler. Senhor presidente, o senhor pode me dar o projeto, por favor? Esse projeto, ele trata basicamente de situações que estão sendo alteradas no funcionamento do IPRESBIS. E entendemos, durante as análises do projeto, na Comissão de Finanças e Contas e também na Comissão de Legislação e Justiça, que é um projeto que passou, inclusive, pela discussão dos conselheiros do IPRESBIS, vai na direção daquilo que é o interesse do servidor público e daqueles que estão cuidando do patrimônio dos servidores públicos. Nós temos um histórico no nosso país de descuido com o dinheiro para os aposentados, e aqui em São Bento somos até bastante privilegiados com relação a isso, porque os recursos do IPRESBIS têm sido mantidos de forma adequada por pessoas que têm o seu desejo por permanecer esse dinheiro muito bem cuidado. Algumas alterações aqui, inclusive, oferecem a necessidade, ou pedem a necessidade de que os conselheiros sejam capacitados para o mercado financeiro e, por conta disso, profissionalizados. Também por isso, no projeto, pede-se a ampliação do mandato dos conselheiros, a ampliação do mandato daqueles que fazem parte da diretoria, especialmente os funcionários públicos municipais, para 3 anos, de 2 para 3 anos, justamente por conta dessa capacitação, que não é algo fácil, é uma prova muito difícil de fazer, né? Essa capacitação tem que estudar bastante a parte de mercado financeiro, e por conta disso, senhor presidente, eu quero desde já me colocar favorável à aprovação do projeto e dizer que, obviamente, que tem alguns pontos que foram um pouco mais polêmicos, mas, no meu entender, todos eles vão na direção de melhorar aquilo que está sendo feito pelo IPRESBIS e pela segurança do dinheiro para os aposentados e pensionistas dos servidores públicos do município de São Bento do Sul. Então, eu me coloco, presidente, favorável à aprovação do projeto. Continua em discussão. Também gostaria de fazer uma colocação em relação ao projeto 381. Nós, quando sentimos
vereador Fernando Malon, Vossa Excelência não estava presente. Sentimos algumas dúvidas em relação ao projeto e solicitamos a presença nessa casa do diretor-presidente do IPRESB, seu Paulo Scheide, prontamente aqui esteve por 2 vezes, nos explicando as alterações que serão efetuadas e solicitando uma maneira rápida da aprovação até para a abertura dos concursos, para capacitar as pessoas, conforme o vereador Pedro colocou. E gostaria de deixar agora, dizer aqui em público, de todos os presidentes que passaram pelo IPRESB, em levar com a máxima seriedade aquilo que são os recursos dos funcionários da Prefeitura. E esse é o motivo, né, vereador Pedro, que nos levou a um parecer favorável também em relação a esse projeto. Também solicitamos, então, o apoio de todos os seus vereadores, até para darmos um adiantamento lá para o próprio IPRESB dar andamento a esse projeto. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, eu tomei conhecimento da reunião que houve entre o Legislativo e o presidente do IPRESB, parece que o jurídico estava junto também. E é um projeto extenso, trata de diversos assuntos, mas todos eles visam dar um aspecto cada vez mais profissional para o IPRESB. São diversos itens, fala da questão de se submeter os servidores a perícias quando tiver mais de 2 atestados no mês, a questão de descontos por pagamentos indevidos, e aí vai dizer, mas isso não pode acontecer. Mas acontece, isso acontece em qualquer órgão. Houve um caso específico em que estava se pagando a aposentadoria do servidor e ele já tinha morrido fazia 3, 4 meses e não tinha sido informado em IPRESB. E esse recurso está sendo devolvido pela família, porque não se sabia, a pessoa morava em outra cidade e não foi, e estava sendo pago. E esse dinheiro não foi para a família, está sendo devolvido, e às vezes tem algumas situações que ele precisa devolver, e de que forma devolver? Se é parcelado ou não. A questão da capacitação, dando um prazo para que o diretor, para que as pessoas da direção do IPRESB se capacitem, e isso pode parecer, a princípio, que seria uma forma de abrir brechas, e, na verdade, é abrir oportunidades para que mais e mais pessoas se capacitem e estejam, portanto, aptas a exercerem esses cargos. Senão fica reduzido a 2 ou 3 pessoas. Alteração do mandato de 2 para 3 anos, isso é importante. Primeiro, pela questão de que a eleição ela é muito trabalhosa do IPRESB. E poucas pessoas acodem para serem candidatos. 3 anos, eles ficam mais capacitados. Isso é importante, que se dê uma duração maior do mandato para que eles se capacitem melhor, os conselheiros. E assim por diante. A questão de remuneração, porque é uma função importante para os servidores, para o futuro dos servidores, e que esses conselheiros recebam, até pela responsabilidade que emprestam na elaboração das situações, principalmente financeiras, do mercado financeiro, mostrando que isso não será tirado do fundo previdenciário, mas os 2% destinados às despesas administrativas. Enfim, é um projeto, foi trabalhoso, bastante estudado, discutido com o Conselho, e veio para cá depois de uma extensa e minuciosa análise. E, por isso, a gente pede a aprovação dos senhores vereadores. Continua a discussão? Ninguém mais quer se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 381/2015, que altera e inclui artigos na lei número 1718, de 24 de novembro de 2006. Em segunda discussão e votação, com as emendas ao projeto de lei número 382/2015, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias
para o exercício de 2016 e da outras providências. Solicito ao secretário para que faça a leitura dos pareceres da Comissão de Finanças, Contas, Orçamento, a emenda modificativa número 002 ao projeto de lei número 382. A Comissão de Finanças, Contas e Orçamento recomenda ao plenário a sua tramitação e aprovação. Senhor presidente, por motivo de ordem, eu queria pedir vistas desse projeto para analisar alguns números aí que passaram pela discussão na última quinta-feira em plenário lá na sessão na Univille, e eu gostaria de dar mais uma observada. Eu coloco em discussão e votação a solicitação de vistas ao projeto do vereador, vice-presidente da Casa, Tisco Ademir Limke. Ninguém querendo se opor, se manifestar, eu coloco em votação. Está aprovado o pedido de vistas. Retiramos o projeto de lei número 382/2015 da ordem do dia. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 118/2015, de autoria do Legislativo Municipal, autor vereador Ricardo Malinowski, que denomina de rua Romilda Tamanini, paralela da Avenida José Grossi, loteamento Romênia 1. Está em segunda discussão e votação. Com a palavra o vereador, autor do projeto, vereador Ricardo Malinowski. Senhor presidente, senhores vereadores, peço mais uma vez para que todos os vereadores apoiem, pois só falar mais um pouquinho da Romilda Tamanini. Ela até, por uma incrível coincidência, hoje seria o aniversário de falecimento, 6 anos. Então, peço o apoio dos senhores vereadores. Como ela teve 6 filhos, a Silvana, o Lauro, o Sandro, também em memória, Dário. Se dedicou muito no comércio, no açougue Tamanini, onde diariamente tinha seus clientes e amigos. Então, por isso, eu peço o apoio dos senhores vereadores. Obrigado. Continua a discussão com a palavra o vereador Peter Alexandre Knoebler. Senhor presidente, demais vereadores, eu gostaria de, desde já, manifestar o meu apoio a esse projeto de lei. Conhecemos a família, conhecemos o Lauro, o Sidney, o Sandro, o Dário não, mas a Silvana, que está aqui, né, representando a família também. Então, desde já, a gente gostaria de se colocar favorável e parabenizar o vereador Ricardo Malinowski pela indicação. É uma família que dedica a sua comercialmente ali junto ao açougue, mas muito mais do que isso, é uma família que é participante do município de São Bento do Sul. Eu quero aqui destacar o Lauro, que até hoje ainda toca na banda Tremel, a parte cultural. Ele tem todo um envolvimento com a cultura, né, com a cultura de São Bento do Sul, e toda a família tem buscado participar do crescimento de São Bento do Sul e do desenvolvimento de São Bento do Sul. Essa questão de nominar, eu já disse isso lá na sessão na Univille, a questão de nominar uma rua, ela tem uma importância muito grande para a família e para todos os moradores daquela rua, né? É uma questão social, inclusive, de buscar uma condição de cidadania, porque uma rua sem nome eventualmente não recebe correspondências, eventualmente não recebe as suas contas, tem que buscar, é uma falta de cidadania. Então, eu quero parabenizar ao vereador Ricardo e também a toda a família, né, representada aqui pela Silvana hoje, e também pelo Afonso, depois a gente vai falar do Afonso um pouquinho, né, para que a gente possa homenagear, de fato, uma família que tem contribuído para o crescimento e desenvolvimento de São Bento do Sul. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Fernando Malão. Senhor presidente, senhores vereadores, o açougue Tamanini foi fornecedor do Bar Palmeiras por muitos e muitos anos. Todos os dias, seu Love ia levar lá o pedido que era feito para que fossem feitos os produtos.
E a dona Romilda, obviamente, trabalhava na retaguarda, lá no açougue junto e tal. E a gente sempre teve uma alta estima pela família Tamanini, o seu Lauro. Dona Romilda não tive grandes contatos, mas conheço, estudei com a Silvana, e tive contato com os outros filhos, e todas pessoas de bem. Se os filhos saem de bem, é porque houve uma boa formação. E aí o seu Lauro e a dona Romilda tem uma importância muito grande nisso. E por isso parabenizo o vereador Ricardo Malinowski pela proposição, e parabenizo a família Tamanini. Obviamente que vocês gostariam que não fosse agora, que fosse mais tarde, mas a vida é assim mesmo. Então fica a homenagem à dona Romilda e, consequentemente, à toda a família Tamanini. Continua a discussão. Também, como na primeira discussão desse projeto, eu fiz algumas colocações, cumprimentando o vereador Ricardo Malinowski pela apresentação do projeto, até porque conhecemos, tivemos a oportunidade de, inclusive, ser amigo da família, tanto da parte do seu Lauro como da parte da Romilda, né? Conhecendo seus pais, né, Foca? E para essa Casa de Leis, eu sempre tenho dito, é um orgulho muito grande nós podermos aqui deixar perpetuado na memória e registrado na história o nome de pessoas que realmente fazem e fizeram alguma coisa pelo município de São Bento do Sul. Eu coloquei aqui na discussão, na primeira discussão, de que o seu Afonso foi muito meu amigo, dona Tereza, que a gente conheceu. Então é importante a Câmara de Vereadores prestar essa homenagem, né, Silvana? Leve aí o reconhecimento dessa Câmara de Vereadores, pela tua saudosa mãe aí, e assim nós vamos deixar registrado na história e na memória de São Bento do Sul o nome da Romilda Tamanini com a aprovação desse projeto na noite de hoje. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 118/2015, que denomina de Rua Romilda Tamanini, paralela da Avenida José Grossi, loteamento Romênia 1. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 119/2015, de autoria do Legislativo Municipal, autor, vereador Ricardo Malinowski, que denomina de Rua Teresa Rank, lateral da Avenida José Grossi, loteamento Romênia 1. Está em segunda discussão e votação. Com a palavra o vereador, autor do projeto, vereador Ricardo Malinowski. Senhor presidente, senhores vereadores, também peço o apoio dos nobres DIS para a aprovação desse projeto, em nome de Teresa Aran, que foi mãe da Romilda, e com o histórico dela, foi uma pessoa dedicada ao lar, acolhendo e auxiliando vizinhos e amigos nas primeiras necessidades e também compartilhando sempre nos afazeres, diariamente, acompanhando o marido na lavoura e demais trabalhos caseiros. Por isso peço a aprovação dos senhores. Obrigado. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Peter Alexandre Knöbel. Só também para registrar o nosso amigo Afonso Foca Rank, que é presente aqui também, né, e prestigiando a sessão, e dizer também da nossa satisfação de poder estar fazendo parte dessa legislatura e nominando de Teresa Rank, uma rua do município. Parabéns. É também uma família que que tem contribuído por São Bento do Sul, e para mim é uma satisfação até pela amizade que nós temos com o Foca. Continua a discussão. Também sobre a dona Tereza, eu acho justo, até porque nós vamos homenagear, assim, estamos homenageando pessoas que realmente fizeram alguma coisa por São Bento do Sul, quando aqui São Bento era bem pequenininho, não tinha pressa de crescer, mas foi crescendo com o apoio dessas pessoas. Então é justo a aprovação desse projeto, né? E também vamos deixar registrado na história de São Bento do Sul o nome da dona Tereza. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação. E solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 119/2015, que denomina Rua Teresa Rank, lateral da Avenida José Grossi, loteamento Romênia 1.
Em primeira discussão, projeto de lei número 063/2014, de autoria do Legislativo Municipal, autor, vereador Tirso Vladimir Himmler, que dispõe sobre a obrigatoriedade da menção do valor total do custo da publicidade da administração pública direta e indireta do município de São Bento do Sul e do Poder Legislativo Municipal e da outras providências. Solicito ao secretário dessa Casa para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final recomenda ao plenário sua tramitação normal. Está em primeira discussão. Com a palavra o vereador Dr. Tirso Vladimir Himmler. Senhor presidente, senhores vereadores, essa lei vem dentro da minha forma de trabalho aqui dentro da Câmara de Vereadores, tentando sempre amenizar ou mesmo tentando inibir os gastos desnecessários tanto do Executivo como do Legislativo. E, na verdade, é um intuito de informação também, para que as pessoas, ao lerem um jornal, saibam quanto que custa cada coisa daquilo que é feito, né? A gente tem uma breve noção do quanto custa isso, mas a maioria das pessoas não tem, né? Às vezes a gente vê uma página inteira de um jornal, ou vários minutos na televisão, e a gente não sabe sequer quanto custa aquilo, quanto aquilo custou para o público, para o poder público. Esta lei ela já está sendo realizada em vários municípios, em vários estados, né? Eu posso citar aí o município de São Paulo, que tem essa lei já há muito tempo. Então, a gente está trazendo uma minuta dessa lei para cá e pede o apoio de todos para que a gente possa deixar cada vez mais claro os gastos públicos que a gente tenta controlar. Obrigado. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei do vereador Tirso é bom, é completo, é prático. De fato, isso é importante para que as pessoas vejam o custo de uma publicidade, exclui os atos oficiais que são informativos e tal, mas as outras publicidades. Uma das discussões que sempre existia quando eu era prefeito é que a gente fazia pouca publicidade, pouca propaganda, e que diz que as pessoas precisam ver o que é feito e, com isso, fazer propaganda. E eu achava que não, eu achava que isso era um dinheiro que devia ser economizado ao máximo, que as pessoas vissem. Posso ter cometido um erro estratégico, político e tal, porque muitas vezes a pessoa de um bairro não vê a obra no outro bairro, isso acontece. Enfim, é uma forma, o Poder Executivo tem que achar uma forma mais eficaz de divulgar os seus atos com menos recursos. Eu sou plenamente favorável, pena que esse projeto ficou parado até, parece que por iniciativa do autor, né? Ele foi entrado ano passado, só está sendo discutido agora, mas eu sou plenamente favorável. Se isso tivesse talvez sido discutido já em 2013, a gente podia ter mais economias e tal, 2013, 2014, mas, enfim, eu acho que é muito importante, a população precisa saber o que é gasto, porque justamente tem aquelas publicidades de obras que consta o valor da obra. Isso é importante que as pessoas saibam quanto é investido naquela obra. Mas também é importante saber quanto é gasto com publicidade em cada um desses sítios. Eu sou plenamente favorável, tenho o meu apoio. Olhando o projeto e a justificativa, é um projeto que tem que colar e servir de exemplo para outros municípios, vereador Tirso. Parabéns. Continua a discussão. Com a palavra o vereador César Godoy. Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar o vereador Tirso pela transparência. Eu devo confidenciar que eu não lembro do teor do projeto. Eu vi a pauta só agora, então eu não tive tempo de reler. Mas eu fiquei sabendo um tempo. Não tem uma semana que eu fiquei sabendo disso. E eu nem sei se envolve, vereador Tirso, a questão da publicidade do governo, se é só do município. Acho que só poderia ser do município, né? Eu realmente não lembro, mas a título de curiosidade. Eu fiquei sabendo que só num jornal aí da cidade, em 2 ou 3 meses, o governo do estado gastou 25 ou 30 mil reais. O que, convenhamos, eu estou falando de é um verdadeiro absurdo. Ainda mais depois de todo esse
histórico que houve com o dinheiro da saúde, a gente vê, eram 300 mil que, se você analisar 300 mil para a saúde e 30 de publicidade, eu não estou questionando agora os jornais em si, estou questionando o emprego do dinheiro. É desarrazoado. Então, eu queria cumprimentar o vereador Tirso, porque nós temos que tentar coibir esse tipo de prática. Precisamos informar as pessoas, precisamos que elas saibam, mas existem formas mais baratas e meios mais eficientes. Então, cumprimentar o vereador Tirso pelo projeto de lei. Continua a discussão com a palavra o vereador Peter Alexandre Kneuber. Senhor presidente e senhores vereadores, quero só me manifestar com relação ao projeto ter ficado parado nas comissões. Foi realmente a pedido do autor, foi deixado lá por conta disso, e agora, também a pedido do autor, foi recolocado em pauta esse projeto. Concordo com o vereador Fernando Malon, de repente pudesse ter sido colocado antes, mas, enfim, são situações que a gente não tem mais controle, a gente tem controle sobre aquilo que vamos fazer, né? O que já foi, já foi. E eu acho que é um momento importante para isso acontecer, porque o Brasil, o nosso Estado, nós estamos passando por um momento de transparência, ou de querer fazer transparecer. A população está cada vez mais interessada nos processos. Nós temos encontrado respaldo, inclusive no desejo popular, que as coisas sejam cada vez mais transparentes. Apesar do portal da transparência, apesar das tentativas de se fazer cada vez mais transparente, eu creio que esse projeto de lei, vereador Tirso, vem realmente colocar São Bento na vanguarda de um trabalho sério em colocar a população a par do que está acontecendo com o seu dinheiro, porque é dinheiro do povo, dinheiro da população que está sendo empregado, e muitas vezes, mesmo nós temos dificuldade para encontrar os detalhes, o detalhamento dos processos. Então, quero me colocar completamente favorável, desde já, à aprovação desse projeto, e dizer que parabenizo o senhor pela iniciativa e que coloca São Bento do Sul realmente na vanguarda dessa legislação. Continua a discussão com a palavra o vereador José Hermínio Grim. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, a imprensa, internautas. Quero cumprimentar o vereador Tirso pelo projeto. Também, como o vereador Fernando Malon falou, deveríamos já ter aprovado em 2014. Seria uma maneira de mostrar a transparência da administração pública. Vai ficar muito mais fácil o eleitor saber quanto custa uma propaganda no rádio, na TV, no jornal, porque ele vai ver o valor. Ele vai saber quanto custa para um radialista falar na rádio sobre uma Câmara de Vereadores, sobre uma prefeitura, sobre um secretário, porque o eleitor, a população, ela não tem o caminho para chegar no custo de uma propaganda. Ali vai estar especificada, o radialista vai falar a propaganda da administração pública, no final dela vai ter que falar quanto custou aquela propaganda. Vai ficar muito mais fácil para a população, em modo geral, em saber quanto custa uma administração pública para ser divulgada na imprensa. Então, é um projeto que já teria que ser aprovado antes, mas é melhor nós aprovarmos ele agora do que não aprovar. Então, se não é o melhor projeto que nós estamos passando para essa Câmara, nesta casa, nesse meu mandato, é um dos melhores. Eu aprovo com certeza, e uma pena que nós não aprovamos em 2014, mas está na hora de nós moralizar a administração pública. Obrigado. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu informo que o projeto de lei número 063/2014 seguirá para discussão e votação em uma próxima sessão. Uma justa homenagem dessa Casa de Leis, eu solicito para adentrar o plenário e convido o vereador Márcio Drevic para receber o músico e nosso grande amigo Leandro Panaitz para receber a moção de aplauso que foi aprovada nessa Casa de Leis.
Quer fazer uso da palavra? Vamos lhe conceder um espaço aí.